Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana um conteúdo diferente. Hoje voltamos a falar com a pediatra Tairine Fernanda. No último episódio falamos sobre amamentação. E hoje o tema é introdução alimentar, algo tão traumático quanto a amamentação, às vezes até mais. Criamos uma expectativa que nem sempre se realiza. Daí vem as frustrações. Tairine, explica pra gente um pouco do que se pode fazer para diminuir essas frustrações das mamães. Desde já eu te agradeço mais uma vez pela sua companhia aqui no Conversas Aleatórias. Oi, Jeandre, tudo bem? Realmente a introdução alimentar, ele é um momento de grandes expectativas para as famílias, né? Todo mundo fica esperando o momento do bebê começar a comer. E é justamente essa grande expectativa que muitas vezes gera frustração e acaba sendo um momento mais traumatizante do que um momento gostoso, né? De desfrutar em família, um momento novo, de novas conquistas. O que eu sempre oriento os meus pacientes, que é o que a gente chama de boas práticas na introdução alimentar. A primeira coisa é realmente não criar expectativa. Assim como lá no começo o bebê ele aprendeu a mamar, ele descobriu o que era aquilo, não foi uma coisa de um dia para o outro, né? Foi todo um trabalho realizado na amamentação. A introdução alimentar é a mesma coisa. Não adianta a gente criar a expectativa de que a primeira vez que eu vou dar uma banana para o meu bebê comer, ele vai comer a banana toda, ele vai amar a banana. Não, justamente porque é um momento de descoberta e aprendizado. Vão ser as primeiras vezes que esse bebê, por exemplo, vai estar tendo contato com uma textura diferente, um sabor diferente, um cheiro diferente. Além disso, existe a expectativa de quantidade, né? A gente quer que o bebê coma aquele prato que a gente fez, aquela fruta inteira. E, na verdade, não é assim. O estômago do bebê é um estômago pequeno, que cabe pequena quantidade de comida. Então, também não criar expectativa nesse quesito, né? No quesito de quantidade. Outra coisa importante também dentro dessas boas práticas é a gente não fazer desse momento de introdução alimentar, como se diz, um circo, né? Porque todo mundo quer ver a criança comer. Então fica a avó, o pai, a mãe, aí tira foto, bate palma. Porque às vezes a gente cria tanto esse espetáculo em torno de uma coisa que não vai ser condizente com o que a gente espera, e novamente a gente acaba gerando um momento de frustração ali, né? E outra coisa, aprender a conhecer a criança, né? Às vezes a gente não vai tentar introduzir alimentação naquele momento que é o momento da criança dormir, ou que ela tá fazendo uma birra, ou que ela tá enjoadinha, ou num dia que ela tá doente, ou num dia que ela vai se alimentar sem ser com o pai, com a mãe, vai ser com uma pessoa estranha, né? Porque tudo isso vai acabar tendo interferências no processo e tornar esse processo muito mais difícil e doloroso. Tairine, a gente vê nas campanhas de amamentação, falou no último episódio que a gente fez juntos, que a amamentação ela vai os 2 anos de idade, mas exclusivamente até os 6 meses. Então, após os 6 meses de vida, já seria a hora de introduzir outros alimentos. Como que começa essa introdução alimentar? Então, Geandro, existe o momento certo, né? A gente fala da amamentação exclusiva até o 6º mês, mas no 6º mês a gente vai avaliar se essa criança está apta a começar a comer. Antes de 6 meses, não tem indicação nenhuma de introduzir alimentação. Nem se essa mãe for voltar para o trabalho, nem se aconteceu dela desmamar, nem se essa criança não está ganhando peso. Em momento algum, antes dos 6 meses, existe indicação de introdução da alimentação. Então, o ponto inicial é que essa criança tenha pelo menos 6 meses. Fazendo pelo menos 6 meses, eu vou avaliar se ela tem o que a gente chama de sinais de prontidão. Porque além dos 6 meses, ela tem que cumprir esses sinais de prontidão para poder estar apta a se alimentar. O que são esses sinais de prontidão? Primeira coisa, ter firmado o pescoço, pelo menos. Além disso, estar firmando o tronco,
sentar boa parte do tempo sem apoio, ou mesmo que ela fique com um certo apoio, que ela já se mantenha bem, não incline, né, não tombe nem para frente, nem para o lado. Outro sinal que a gente avalia é o sinal de extrusão da língua, né? O bebê até o 6º mês, se a gente reparar, tudo ele fica empurrando com a língua para fora da boca, né? Toda hora tá com a língua ali para fora. Então, por volta dos 6 meses, o bebê perde, né, esse reflexo, então ele passa a ficar com a linguinha mais dentro da boca. Outra coisa, se esse bebê ele tem interesse pela alimentação do adulto, é aquela hora que todo mundo começa a falar, ele tá com vontade de comer tal coisa. Porque a criança, ela já tem curiosidade, né? Ela começa a buscar o que o adulto tá comendo. E também se a criança consegue pegar objetos, né, e tende a levar tudo à boca, né, que mostra que ela tá apta também a receber alimentação. Então, esses seriam os critérios para a gente poder introduzir a alimentação. Tairine, nessa idade, a criança já tem paladar formado, assim, as papilas, elas já estão todas formadas, então ela vai sentir o azedo, o salgado, doce, amargo, ou ainda não? Sentir, ela vai sentir. A questão é que ela não conhece aquilo. Então, uma boa prática também da introdução alimentar é a gente ensinar os alimentos para a criança. Por exemplo, ela nunca, vou falar nunca, mas a gente sabe que isso não é verdade, porque ela já sente o gosto tanto desde o líquido amniótico quanto pela amamentação também. Mas, por exemplo, eu vou dar uma cenoura para o bebê. O ideal é que eu ofereça a cenoura separadamente para ele começar a aprender o que é o gosto da cenoura. E o fato dele estar descobrindo o que é cada coisa, que muitas vezes pode gerar caretinha, ele jogar para fora da boca. Por quê? É a primeira vez que ele está sentindo o gosto de uma fruta azeda, primeira vez que ele está sentindo o gosto de uma banana, que é um pouco mais doce, por exemplo. Então, ele tem o paladar, mas ele vai descobrindo o que é cada coisa conforme ele vai tendo contato. Tairine, e como que a gente faz essa introdução? Quais são os métodos utilizados atualmente? Geandre, a gente tem atualmente, assim, de uma forma geral, 3 métodos de introdução alimentar, que não existe uma melhor ou pior, uma correta ou uma errada. Isso é a opção de cada família e, na verdade, eu falo até que é observação da criança, porque muitas vezes o próprio bebê escolhe como introduzir a alimentação. Um primeiro método seria aquele método tradicional, de papinha, que a gente vai fazer a papinha do bebê. E papinha não significa sopa, a papinha significa a gente amassar o alimento e ele ficar na forma de purê. Então, uma forma de introduzir seria esse método tradicional de papinha, e que conforme a criança vai crescendo, a gente vai deixando ele cada vez mais consistente, até ficar em pedaço na consistência normal da família. Outro método é o que a gente chama hoje em dia de BLW, que é um método que é como se fosse um desmame guiado pelo bebê. O intuito principal desse método é que a criança ela vai ser capaz de pegar a comida, então a gente teria que oferecer a comida principalmente na forma de bastão, de tira, né, de bastão, de um tamanho que a criança consiga segurar, porque com 6 meses a criança não consegue fazer pinça, o movimento de pinça ele surge por volta dos 9 meses, antes a criança consegue pegar com a mão inteira. Então, tudo que eu for dar para ela comer, ela teria que ser capaz de pegar com a mãozinha. Então, eu vou fazer a tirinha da carne, a cenourinha em bastão, a beterraba em bastão, o arroz, eu posso fazer como se fosse o bolinho de arroz, né, em cone, em cilindrozinho, né, que a criança consegue segurar. Eu posso fazer, por exemplo, o bolinho de feijão, ou a criança vai comer o ovo, eu posso fazer omelete, tudo pedacinhos que a criança consegue levar à boca e comer. Eu tô vendo você falar já da carne, da cenoura, do ovo. Já pode introduzir tudo de uma vez ou tem uma sequência? Primeiro você começa com um suquinho, começa depois com uma fruta cortada em pedaços, para depois chegar no arroz, no feijão? Não, tudo já pode ser introduzido desde o início. E um terceiro método de introdução seria como se fosse um intermediário, uma mistura dos dois, que chama introdução participativa, em que a gente deixa a comida um pouco na forma de papa, mas ao mesmo tempo com pedaços.
Por exemplo, se eu vou dar o brócolis ali amassadinho, eu deixo uma arvorezinha do brócolis para a criança pegar e levar até a boca, por exemplo. Mesmo que eu amasse a cenourinha, eu deixo a criança pegar um pedaço da cenourinha e levar na boca. Então, seria uma participação, mesmo que a gente vá oferecendo um pouco na forma de papa. E nessa fase, mesmo a tira da cenoura cozida, né? De forma Isso, alguma pegar a cenoura crua. Isso, vai ser tudo muito bem cozidinho para ficar bem macio para a criança conseguir morder e mastigar, mesmo se não tiver dentinho. Ela não precisa ter dentinho para comer dessa forma. Ela consegue com a gengiva, com o palato, comer a comidinha bem cozidinha, macinha. Cru não, vai ser nesse momento tudo bem cozido. Tairine, como que eu monto o pratinho para entregar para a criança? Eu falo montar o pratinho, mas não necessariamente a gente tem que montar o prato. Porque, principalmente também aquelas crianças que as famílias escolhem o BLW, às vezes no próprio cadeirão, a mãe coloca as comidinhas em pedaços, em bastões, na própria bandeja do cadeirão. Quando eu falo montar o prato, é a gente escolher o que a gente vai oferecer para essa criança. Como que eu costumo orientar? A gente orientar 6 grupos alimentares, que o primeiro grupo são as proteínas, que vai envolver todas as proteínas, não tem restrição, carne vermelha, frango, peixe, vísceras. Quem come outro tipo de carne, sei lá, carne de rã, carne de jacaré, não tem problema nenhum. E também o ovo entra nas proteínas. O segundo grupo alimentar são as verduras, que vai entrar tudo de folha. Alface, couve, repolho, rúcula, acelga, couve-flor, tomate, todas as verduras que existem. Um terceiro grupo que são os legumes, que é cenoura, beterraba, abobrinha, chuchu, berinjela, quiabo, pepino, tudo que a criança quiser comer. Um quarto grupo são os tubérculos, que são as batatas, qualquer batata, batata doce, batata aipo, o inhame, aipim, cará. Um quinto grupo que são os cereais, que são o arroz, que pode ser qualquer arroz, integral, branco, o macarrão, fubá, por exemplo, né, que às vezes tem gente que faz polenta, por exemplo, não tem problema nenhum. E um sexto grupo que são as leguminosas, que são o feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, vagem. Então, a gente tem esses 6 grupos alimentares. Como que a gente vai montar? Sempre quando a criança for comer, tem que ter esses 6 grupos. Então, eu vou escolher um alimento de cada grupo e montar. Então, vão ter 6 tipos de alimento no pratinho. E sempre oferecer de forma separada. Não misturar a comida. Porque a criança ela tem que aprender o que ela está comendo. Ela tem que começar a conhecer o que é a cenoura, o que é a batata, o que é o arroz, o que é o feijão, e não misturar tudo e oferecer como se fosse uma sopinha. Então, imagina a criança lá no cadeirão, a mãe coloca lá uma porçãozinha de cada na bandeja do cadeirão. Isso. Aí a criança pode ir pegando e Isso. Se ela misturar, tudo bem. Sim, sim. O intuito também é que a mãe vá tentando estimular a criança, né, oferecendo um pouquinho de cada coisa para ela comer um pouco de cada. É lógico que às vezes um dia ela não vai querer comer o feijão, vai ter preferência por comer as outras coisas, não tem problema. Mas o intuito é que a gente ofereça os 6 tipos no pratinho, os 6 grupos, né, no pratinho, sempre que a criança for comer. E de forma variada, por exemplo, um dia oferecer o beterraba, no outro dia muda, né, para ela ir conhecendo coisas diferentes. Tairine, e durante essa introdução alimentar, a criança permanece mamando? Como que vai ocorrendo essa substituição? Geandre, a mamada, ela assim, nesse momento, ela ainda continua sendo o principal alimento da criança. Então, por exemplo, se em algum momento ela teve dificuldade para comer, não tem problema nenhum ela mamar, porque o leite ainda é o principal alimento. Mas como que a gente vai introduzindo? Não tem regra de, por exemplo, a criança tem que começar jantando, tem que começar almoçando,
ou comer a fruta da manhã, ou comer a fruta da tarde. Não existe regra para isso. Teoricamente, é o que a família escolher, e se quiser introduzir tudo de uma vez, teoricamente também não teria problema. Mas como é um momento novo, né, de descoberta, a gente gosta de orientar ali de forma gradual, até mesmo para adaptação da criança. O que eu oriento as mães é que elas comecem a primeira alimentação um horário que a criança está sem sono, que ela está tranquila, e que a mãe ou o pai, né, que é que às vezes quem vai mais alimentar essa criança, esteja presente. Eu vou orientar de uma forma que eu oriento para os meus pacientes, mas como um roteiro, não que seja obrigatório seguir dessa forma. O que eu oriento? Então, fez 6 meses, vamos começar, né? Eu oriento a primeira alimentação, a gente introduzir uma fruta ao dia, que pode ou ser no lanchinho da manhã ou no lanchinho da tarde, no meio da manhã ou no meio da tarde, o que a família preferir. Então, durante uma semana, a família vai só dar aquela frutinha, nesse horário que escolheu. Passou uma semana, ela vai introduzir uma alimentação principal, que pode ser ou o almoço ou a janta. E vai manter isso nesse primeiro mês, uma frutinha e uma refeição principal. Entrou no segundo mês, ou seja, a criança fez 7 meses, eu oriento a introduzir uma segunda fruta, ou no lanche da manhã ou no lanche da tarde, o horário que não estava fazendo. Mantém isso por uma semana, ou seja, 2 frutas e uma alimentação principal. Passou uma semana, introduz a segunda refeição principal, que se recebia o almoço, passa a receber a janta também. Então, no final de 7 meses de vida, a criança vai estar, muito provavelmente, acordando e mamando, comendo a frutinha no meio da manhã, almoçando, comendo a frutinha à tarde e jantando e muitas vezes mamando antes de dormir. O fato dela já estar com todas essas alimentações, isso não obriga o desmame, principalmente do leite materno. O seio materno, ele continua sendo livre demanda. Se a criança, por exemplo, acabou de almoçar e quer mamar, não tem problema nenhum, a mãe pode dar o mamar. A questão é que talvez vá reduzindo um pouco as mamadas, porque a gente acabou introduzindo a alimentação. Mas não tem regra de qual horário começar com o quê, ou se quero começar com 2 frutinhas, não tem problema nenhum. Isso é observação de cada família conforme a adaptação da criança. E quando a criança toma mamadeira? Ela acabou de ter a refeição do almoço, por exemplo, e pede a mamadeira. O problema da mamadeira, Geandra, é que a fórmula ela deve ser evitada de dar muito próximo do horário, principalmente do almoço e da janta. Porque o cálcio que contém na fórmula, ela pode atrapalhar a absorção do ferro e de outras vitaminas da alimentação. Então, quando a criança ela mama a fórmula, a gente orienta que tenha um intervalo de pelo menos 1 hora, tanto antes quanto depois da alimentação, principalmente almoço e jantar, que são alimentações em que a gente tem ingesta de carne e outros alimentos ricos em ferro. Tairine, você está explicando para a gente muitas coisas livres, né? A família que decide o melhor horário, qual refeição iniciar, a quantidade ali, e o que não fazer de forma alguma. O que se a gente fizer, a gente vai atrapalhar essa introdução alimentar na criança. A gente tem algumas orientações que, na verdade, não é nem questão de atrapalhar a introdução. É questão de benefício para a saúde da criança mesmo. Então, a criança até 1 ano de idade, ela não pode ingerir sal. Então, essas refeições, por exemplo, o almoço e a janta, eles não podem ser temperados com sal. É contraindicado. O tempero desses alimentos tem que ser com temperos naturais, os mais diversos possíveis, o que a família usar. Alho, cebola, orégano, qualquer ervas. Então, vai ser temperado com esse tipo de tempero, mas o sal não pode. Outra questão muito importante é em relação ao açúcar. O açúcar ele é contraindicado até os 2 anos de idade. A criança menor de 2 anos não pode ingerir nada que tenha açúcar. Outra questão também é o leite de vaca. Menores de 1 ano de idade não podem ingerir leite de vaca. E outra questão também é o mel.
O mel ele é contraindicado em menores de 2 anos de idade pelo risco de infecção pelo botulismo, mas a gente contraindica em menores de 2 anos justamente por se tratar de um tipo de açúcar, né? E o açúcar ser contraindicado em menores de 2 anos. Além disso, uma dúvida que as mães sempre me perguntam é em relação a receitinhas, mesmo que com alimentos adequados. Por exemplo, eu quero fazer um bolinho que vá aveia, ovo, cacau. Não tem problema nenhum, são todos alimentos que o bebê pode receber. Mas a gente não orienta que seja ofertado receitinhas, mesmo que adequadas, em menores de 9, 10 meses. Porque até essa fase, eles têm que aprender o que é cada alimento e não comer misturado. E é muito questão de estratégia também. Muitas vezes chega nessa idade e os bebês eles começam a ficar um pouco seletivos, não querer comer qualquer coisa. Aí nesse momento a gente entra com as receitas saudáveis em alguns momentos, como se fosse para mudar ali o cardápio um pouco e a criança voltar a aceitar melhor. Então, no geral, assim, as contraindicações seriam essas. Então, a família, é interessante ela fazer o alimento da criança separado do resto do alimento da família, por conta do sal. Na verdade, o que eu brinco com as famílias, Giandra, é que a família retirar tem que começar, o sal de todo mundo, né? A família tem que começar a comer bem, né? E isso é muito importante, porque na família ela é exemplo para a criança. Não adianta, por exemplo, a gente colocar a criança para comer um pratinho de verdura e a família tá lá comendo uma pizza, né? Não faz muito sentido. Então, é muito questão de exemplo. O que eu sempre oriento as famílias é que elas também façam uma reeducação alimentar para comer, por exemplo, um pratinho muito parecido com esse pratinho do bebê. Até mesmo para servir de exemplo para essa criança, que ela vai aprender a comer muito, por exemplo. Nessa atribulação toda do dia a dia, a gente às vezes procura algumas formas de facilitar o manejo, né? A comida da criança, do bebê, ela pode ser congelada? Eu faço as porções em um dia da semana, congelo e antes de ofertar, vou lá, descongelo e entrego para a criança. Pode acontecer? Pode, não tem problema nenhum, Geandre, desde que se tenha cuidado com esse congelamento, né? No sentido de perder o alimento, ter alguma contaminação, algo desse tipo. Não tem problema nenhum deixar pronto, por exemplo, quero fazer o feijãozinho, vou deixar o feijão pronto, verdura, tem muita família que congela a própria verdurinha. Muito se fala, vai perder vitamina. É muito pouco que se perde, não é nada significativo. O que a gente orienta é que seja bem conservado, principalmente em vasilha de vidro, deixando com pelo menos 1 a 2 centímetros da tampa, e que se conserve até no máximo por volta de 1 mês, né, no congelador, para não ter risco de perder esse alimento. Ou mesmo, por exemplo, eu quero fazer o almoço e já sobrar para a janta, não tem problema nenhum repetir a mesma comidinha na janta. Dentro desses 6 grupos alimentícios que você mencionou, existem alimentos que são meio que obrigatórios, imprescindíveis nessa introdução alimentar? Quando a gente fala de ser obrigatório, a gente pensa muito na janela imunológica. E o que é isso? Os estudos mostraram que a criança de 6 meses até 9 meses, mais ou menos, ela está mais propensa a ter o contato com os alimentos, né, e não desenvolver alergia. Então, é um ótimo momento para a gente expor a criança a vários alimentos, principalmente aos alimentos mais alergênicos, para que ela tenha contato e não desenvolva alergia. Então, alguns alimentos a gente tem que aproveitar essa janela imunológica para justamente evitar da criança desenvolver uma alergia. E quais seriam esses alimentos? O ovo. E lembrando que na hora de fazer o pratinho, a criança tem que receber o ovo inteiro, clara, com gema, tudo de uma vez. O trigo a gente consegue testar muito através do macarrão. Então, a gente tem que oferecer o macarrão, ou não tem que oferecer o macarrão, é que uma forma da gente testar o trigo é através do macarrão. As castanhas, então a gente tem que oferecer as castanhas, o amendoim. É lógico que a gente tem que ter cuidado, porque a criança não consegue mastigar ainda castanha. Então, uma forma da gente oferecer é ralando em cima da comidinha, como se fizesse um pozinho, e ela vai ingerir a castanha.
Os peixes e frutos do mar, a criança tem que ingerir, só ter cuidado com espinho e contaminação. E os derivados do leite. Aí muita gente me pergunta, Tairine, mas eu não posso dar o leite em menor de 1 ano. Uma coisa que eu oriento, é lógico que não é entrar na rotina, mas faz um purê de batata um dia, que vai o leite. E vai ser uma forma da criança ter o contato. É lógico que isso não vai ser rotina, porque a gente não quer ficar dando leite ali para a criança, mas é só uma forma da gente testar a questão de alergia. Então, esses seriam os principais alimentos. Tairine, por exemplo, eu ofertei cenoura para minha filha e ela recusou. Ela não gosta de cenoura, nunca vai comer cenoura? Ou existe alguma estratégia para você ter certeza? Não, realmente, esse alimento ela não gosta, ou esse daqui pode ser que ela venha comer um dia? A principal, assim, quando a gente ouve isso, né? Nossa, eu ofereci tal coisa, ele não gostou. A maioria das vezes não é porque não gostou, é porque é um primeiro contato. A criança nunca sentiu aquele gosto na boca, nunca sentiu aquela textura. Então é algo novo. É natural que ela rejeite num primeiro momento, porque é algo novo. Para a gente afirmar que uma criança não gosta de um alimento, a gente tem que ter tentado oferecer pelo menos 10 vezes e ela recusar e não querer mesmo. Então, oferecer uma vez, a criança recusou, não quis, a gente tem que continuar oferecendo. E mesmo que a criança não coma, a gente tem que colocar no pratinho dela, para ela ter contato, não esquecer daquele alimento, e uma hora ou outra ela acaba comendo mesmo por interesse. Tairine, eu já ouvi pessoas comentando e dizendo para tomar muito cuidado com morango e carambola. Quais são os perigos dessas duas frutas? Geandre, na introdução alimentar não tem contraindicação de nenhuma fruta. A criança ela pode receber qualquer fruta. Essas duas frutas, elas acabam ficando um pouco em destaque porque o morango normalmente ele tem muito agrotóxico. Então, algumas pessoas gostam de evitar nesse começo porque estaria expondo um bebê a agrotóxicos, esse tipo de coisa, mas não que tenha contraindicação. E a carambola, ela tem contraindicação apenas para aqueles pacientes que têm alguma doença renal crônica. Não para todos, é para esse público em específico que é contraindicado. Queijos, manteiga, requeijão, derivados de leite. A partir de quando que pode dar para a criança? Geandre, a manteiga não tem problema nenhum. Inclusive, ela é uma forma da gente testar o derivado do leite. A gente pode usar a manteiga, por exemplo, para preparar o alimento. Quero fazer um legume refogado, não tem problema nenhum. Agora, os derivados do leite, eu posso introduzir só a partir de 1 ano de idade, que é quando a criança pode passar a ingerir o leite de vaca, né? Então, o iogurte, aquele de dois ingredientes, o queijo, requeijão, tudo só a partir de 1 ano de idade. O que é esse iogurte de 2 ingredientes? O iogurte saudável, que ele é só o leite e fermento. Tairine, eu lembro de quando a minha filha era bebezinha e bebês de vários colegas, quando chegava ali 4, 5 meses de vida, iniciava o suco na chuquinha, naquela mamadeirinha pequena. Ainda existe essa prática? Então, as recomendações atuais, Geandre, são que a criança, o bebê, né, só pode tomar o suco a partir de 1 ano de idade e mesmo assim como exceção. Por quê? Quando a gente faz o suco, ao invés de ingerir a fruta, a gente tira as fibras daquele alimento. Quando a gente tirar a fibra, o açúcar, né, da fruta, ele chega muito rápido na corrente sanguínea, faz um pico muito rápido e alto, né, tanto de glicemia, né, consequentemente de insulina, e isso vai levar com que a criança tenha uma sensação de saciedade, né, e faz ela perder o apetite. Então, ela acaba deixando de comer porque a gente deu o suco para ela. Então, ela ingere calorias de uma forma muito rápida, isso pode até levar à obesidade no futuro, e atrapalhar a introdução, a alimentação naquele momento. O pão de sal, ele está muito no cardápio do brasileiro. E a criança, o bebezinho, ele pode comer nessa introdução alimentar? Ou tem um período também que
ainda é arriscado? Geandra, essa resposta depende. Ali na introdução alimentar, ela não poderia. Na verdade, em menores de 1 ano, a gente contraindica qualquer tipo de industrializados e alimentos processados e ultraprocessados. Quando a gente fala do pão, né, o pão de forma, o pão de sal, o bisnaguinha, eles são inicialmente alimentos industrializados, além de alimentos processados, né, que seriam contraindicados. Mas a gente tem a questão do pão caseiro. Aquele pão que eu faço em casa, que vai só a farinha de trigo, água, sal e o fermento, né? Teria algum problema? Não teria, mas eles são recomendados a partir daquele momento que a gente já pode dar receitinha para a criança, que seria acima de 9 meses. Então, o ideal é que esses pães caseiros, eles aguardem até os 9 meses para ser oferecidos. Esses outros industrializados, antes de 1 ano não pode, e depois é lógico que a gente sempre evita qualquer alimento que seja industrializado. Na introdução alimentar, chove palpiteiro, tanto quanto na amamentação, né? Uhum. E eu lembro do pessoal falar para amassar o feijão, coar o feijão e dar só o caldinho do feijão para a criança. Tem que fazer isso mesmo? A casca, ela faz mal para a criança? Tem alguma contraindicação? Na verdade, a contraindicação é a gente tirar a casca. A criança, ela tem que comer a casca desde o começo. A criança não vai engasgar por isso. É lógico que o engasgo, qualquer criança que está se alimentando, ela corre esse risco. Mas o fato de comer o feijão com casca não aumenta o risco de engasgo. E pelo contrário, a gente não pode tirar, porque é uma fonte muito rica de fibra para a criança. Então, ela precisa, inclusive, ingerir a casca para ingerir a fibra do alimento. E no caso das famílias vegetarianas, veganas, como fazer essa introdução sem a carne, sem o derivado animal? Geandre, na verdade não muda muita coisa não. São algumas adaptações. Então é possível? Claro, é possível. Qualquer criança, ela pode ser vegana, vegetariana, assim como se os pais forem e tudo mais. A gente só adapta algumas coisas. Primeiro que é lógico, essa criança ela tem que fazer acompanhamento, porque muito provavelmente ela vai ter que repor algumas vitaminas, nem que seja em algum momento da vida. Mas a introdução, aqueles grupos alimentares que eu citei, a gente só vai rebalancear eles porque ela não vai ter ingesta da carne. Então, a gente aumenta a ingesta dos outros grupos. A criança que é vegana, ela não vai receber nada. Mas a criança que é vegetariana, ela ainda come o ovo. Então, uma fonte de proteína pode ser o ovo. Na criança que é vegana que não come, a gente vai rebalancear e aumentar fontes de ferro, principalmente para essa criança, que são verduras e legumes, e as leguminosas, lentilha, o feijão, grão de bico, ervilha, né? Que são fontes de ferro. Além disso, que eu oriento as famílias sempre acrescentar em cima da comida como se fosse uma colher de azeite para aumentar a caloria, porque ela não ingere aquela gordura que vem na carne. E outra é colocar uma colher de óleo de linhaça também, porque o óleo de linhaça é rico em ômega 3, que é um ômega 3 que às vezes ela não vai ingerir por não comer o peixe. Então, pode colocar em cima da comidinha também uma colher de óleo de linhaça. Mas fora isso, as orientações são as mesmas. Tairine, mais uma vez, muito obrigado por colaborar conosco aqui no Conversas Aleatórias, dedicando um pouquinho do seu tempo com os nossos ouvintes, e te aguardamos para o próximo episódio. Geandre, eu que agradeço mais uma vez e espero que eu tenha esclarecido um pouco mais sobre esse assunto que é bem extenso.